Olá meninas, no vídeo de hoje vou ensinar vocês a fazer essa pele aqui, tá? Que é uma pele nível moderado, nem muito difícil, nem muito fácil, mas ela pega um pouco de contorno e um pouquinho de iluminador também e um batonzinho mais ou menos, um coralzinho. Então eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês não achem difícil, eu espero que vocês tentem fazer em casa. Se vocês gostarem do vídeo, cliquem em gostei, sigam nossa página no Facebook, visitem o blog e se inscrevam no nosso canal. Obrigada por assistir o vídeo. Bem, meninas, antes de eu fazer a minha pele, a maquiagem, primeiro eu lavei o meu rosto. Depois eu passei um hidratante livre de óleo, porque minha pele é bem oleosa. E depois eu passei um primer mesmo, de textura meio siliconada, né? Pra poder tapar os meus poros e preparar pra maquiagem. Agora eu peguei um pincel de corretivo desses pequenos que a gente tem nessas paletas mesmo. Qualquer paleta que a gente compre que venha com pincel de corretivo, ele sempre vem com esse pincel tamanho médio. Ou nesses kits de pincel mesmo, ele sempre vem com esse pincel de tamanho médio. Peguei e sujei um pouquinho num corretivo um pouco mais escuro que o tom da minha pele. Uns 2 tons mais escuro que uns 2 ou 3 tons mais escuro que o tom da minha pele. E o importante é que o corretivo, ele não pode ser aquele corretivo com a pegada muito seca, ele tem que ser um pouco cremoso. Porque depois que a gente passar o corretivo no rosto, a gente vai esfumar ele. Então se ele tiver uma pegada seca, ele vai secar e ele não vai igualar, ele não vai fazer um bom esfumado. Eu passei o corretivo bem debaixo da maçã do meu rosto, que é pra dar aquela impressão de aprofundada, né? Pra saltar um pouco a maçã do rosto. Depois eu peguei o mesmo pincel com o mesmo corretivo e passei na lateral do meu nariz pra dar uma afilada, porque eu não gosto muito do meu nariz. E passei um pouquinho também na ponta, porque depois que esfumar ele meio que arrebita o nariz também. Depois eu passei na minha testa, no alto da testa, que é pra não dar aquela impressão de máscara. Então ele vai meio que escurecendo quando vai chegando no couro cabeludo e vai dando um ar mais natural também. Ele vai dar aquele contorno mais natural no rosto, na maquiagem. Passei também um pouquinho debaixo do meu lábio pra saltar um pouco, pra dar a impressão de lábio mais carnudo, que é mais importante também. Eu sei que no começo vai ficar meio estranho, parece a gente ficar parecendo uma índia, mas acreditem, tenham fé, vai dar certo. O importante da maquiagem é isso, é você ter pensamento positivo, vai dar certo. Depois com um pincel limpo para corretivo, eu pego o que é o mesmo tamanho praticamente, eu vou pegar um corretivo 2 tons mais claro que o tom da minha pele e vou passar agora nas áreas que eu gosto, que são as áreas que eu quero que realcem, que como eu fiz aquela caprichada no olho, então eu vou querer realçar os meus olhos. Então eu pego um corretivo 2 tons mais claro que o tom da minha pele e passo debaixo dos olhos, também para dar aquela iluminada, daquele efeito de maquiagem da Kim Kardashian, que todo mundo quer, aquele rosto bem contornado e o olho com um efeito mais dramático, né? Então é bem importante você sempre dar uma realçada no olhar passando um corretivo mais claro que a sua pele debaixo dos olhos. Assim como você vai passar também em outras partes do rosto, que é para dar aquela iluminada. Eu passo um pouco quase entre minha sobrancelha e vou puxando pro meu nariz. Na hora de esfumar também tudo vai fazer sentido. Passo um pouquinho no alto do meu lábio, que é pra dar também um efeito iluminado. E eu vou passar ele debaixo, onde eu passei na maçã do meu rosto, eu vou passar esse corretivo bem pouquinho dele, debaixo dessa marquinha do corretivo escuro, que é mais pra dar aquela igualada. Depois eu venho com o corretivo do tom da minha pele e passo entre o escuro e entre o corretivo claro. Porque na hora de esfumar, ele vai dar aquele efeito mais natural. Ele vai dar o efeito do contorno, mas não vai ficar com a pele marcada. Vou fazendo isso também na testa, tá? Pra fazer a mesma coisa, não dar aquele efeito marcado. E vou fazendo também debaixo do meu lábio. E vou puxar um pouco pra tapar também as minhas manchas, pra dar uma igualada na pele. Esse é o corretivo da cor da minha pele que eu tô usando. É de uma paletinha de corretivo pra contorno mesmo. Que ele vem esses 3 tons de corretivo, um bem escuro, um médio e um bem claro, que já é para esses efeitos. Mas se você não tem essa paletinha, você pode fazer isso com uma base cremosa, com uma base em bastão ou com seu próprio corretivo mesmo. Esse corretivo que eu tô aplicando debaixo dos meus olhos, ele é um corretivo iluminador, é o corretivo do Boticário, ele é muito bom. O único problema dele é que ele seca muito rápido, então eu passei ele por cima do primeiro corretivo, do cremoso, já para esse efeito, para ele, porque se ele entrar em contato direto com a minha pele, ele vai secar muito rápido.
E aí ele por cima de uma cobertura mais cremosa, ele vai demorar um pouquinho mais para secar. Então vai dar tempo de fazer todo esfumado. Mas se eu posso dar uma dica para vocês, a dica é essa, que vocês comprem esse corretivo porque ele é muito bom. E ele não é assim tão caro, ele tá na média de uns R$40 e ele dura bastante. E uma aplicada, você dá uma clicada no fundinho dele e ele, a quantidade que ele coloca de corretivo pela canetinha é muito boa e é suficiente para fazer a cobertura nessas áreas. Eu passo um pouquinho de corretivo também no meu bigodinho chinês, né? E na lateral do meu nariz, que é onde sempre fica vermelho. É muito importante para quem tem pele rosa, para quem tem pele branca e tem tendência a rosácea, fazer isso, passar sempre o corretivo nessas áreas que tem tendência a ficar vermelha. Agora com uma esponjinha, tá? Eu dei uma umedecida na esponjinha e eu vou dando essas pequenas batidinhas. Que é pra quê? Pra fazer esse esfumado. E essa é uma hora que você tem que ter muita paciência, porque são as batidinhas que vão fazer toda a diferença. Pra mim, na minha pele, um pincel, ele não faz o efeito que a esponjinha molhada faz. E essa esponja, gente, você encontra ela hoje em dia em qualquer casa de cosmético, em qualquer mercado, mercearia, farmácia que venda cosmético. Essa que eu comprei é em formato de gota, mas tem aquela que são pizzazinhas, que é como se fosse uma pizza. E você faz a mesma coisa, umedece a esponja e aí você vai dando essas batidinhas. Vai dando a batidinha onde tá escuro, puxando um pouquinho pro claro, corretivo escuro pro claro, e você vai esfumar. Para dar esse efeito, iluminado onde tem que ser iluminado, sombreado onde tem que ser sombreado. E muita paciência, sempre dando batidinhas para dar aquela igualada. E aí você para, dá uma olhadinha, vê se o efeito tá bom. Se tá muito marcado, batidinha de novo e assim você vai. O importante é isso, paciência e a batidinha. Acredite, a batidinha vai fazer toda a diferença. A princípio você vai achar assim, cara, não vai dar certo. Não vai dar certo, porque meu rosto, um lado tá muito claro, uma parte tá muito escura. Mas essa é a graça. Conforme você vai esfumando, você vai dando essas batidinhas, você vai puxando o claro pro escuro e vai levando o escuro pro claro, dando aquela igualada. Claro que vai ter uma parte que vai ficar um pouco mais escura, mas é isso que você quer. Que uma parte fique um pouco mais escura, que é onde você quer que fique sombreado, que é amassando o seu rosto, o alto da sua testa, um pouco da lateral, a pontinha do nariz, que você vai ficar com aquele ar mais chique, mais glamouroso. Essa é uma pele glamourosa, entendeu? Mas tenha fé, não desista e sempre dê a batidinha. Ó, pode ver, agora tá meio escuro, tá um pouco, parece que tá um pouco desigual, mas conforme no decorrer da maquiagem vocês vão perceber que ela vai ficando mais harmônica. Tá um pouco mais escuro agora porque a gente tá esfumando, eu tô esfumando só o corretivo escuro, mas conforme eu vou esfumando com o corretivo claro, vocês vão vendo que vai ficando mais natural, vai dando só aquele contornozinho de leve, que é o que a gente quer, é o resultado que a gente quer, um contorno de leve. E você não pode esquecer, canto nenhum, não pode esquecer, você não pode ficar com um lado do rosto lindo, todo esfumado, toda chique, e o outro lado parecendo uma índia pintada. Então você tem que prestar sempre muita atenção e não esquecer nenhum cantinho do seu rosto, nem com corretivo claro e nem com corretivo escuro. O que eu fiz agora foi pegar um pouco da base do tom da minha pele, sujei no fundinho da esponja e eu tô aplicando ela entre o corretivo, onde estava o corretivo claro, onde estava o corretivo escuro, em lugares que eu acho assim que tem que ficar com uma cor mais natural. Então essa eu tô usando a bege número 4 da Mary Kay, que é a base no momento, que agora eu tô com a pele um pouco mais escura, um pouco mais queimadinha, então é a base que no momento tá dando exatamente pro tom da minha pele. E eu achei assim que ela equilibra, vocês vão perceber que ela vai equilibrar certinho. E aí eu vou passando vou esfumando também um pouquinho nos lugares que eu tô achando que ficou muito marcado, onde eu achei que ficou muito escuro. Então a base, vocês não se preocupem também com isso, sempre que vocês acharem que tá muito marcado, ou muito claro, ou muito escuro, vocês podem chegar com uma base do tom da sua pele e ir dando essas carimbadinhas, dando as batidinhas com a esponja para poder dar aquela igualada. Não acredite, vai ficar com o efeito que vocês querem, tem que ter paciência também.
Ó, já dá pra notar que ele tá... O corretivo já deu uma igualada agora. Que dá pra ver um leve contorno e que a pele já tá bem mais natural. Já não tá mais com aquela cara de índia pintada. Já tá com um ar mais natural e já dá pra perceber que a pele já tá bem coberta. Agora eu venho com aquele mesmo corretivo do Boticário, o iluminador, que tem outras marcas também, a Vult também tem um corretivo iluminador muito bom e bem mais em conta. E eu vou agora vamos dizer que vou dar aquele toque final, né, que eu vou iluminar aonde eu quero que fique bem mais marcado, onde fique bem mais realçado. Vou passar agora no meu nariz, dar daquela esfumadinha, porque é uma área assim que me incomoda bastante, então eu sempre tomo esse cuidado em deixar o meu nariz, tentar deixar o meu nariz mais afilado, que eu acho que fica melhor, o efeito fica melhor na foto. E você tem que estar de acordo, é claro. Faço também um pouquinho no topo do lábio, dar aquela iluminada, porque na hora que você passa o batom ele faz toda a diferença. Também dou aquela retocadinha debaixo dos olhos, porque eu não demorei 20 minutos fazendo essa sombra pra nada, então eu quero que notem os meus olhos. E lembrando também que a maquiagem pra sombra, o vídeo com a maquiagem, com o tutorial dessa sombra, vai estar também no canal já no blog. Primeiro eu vou postar esse da pele, mas já vai ter o passo a passo e eu quero que vocês acompanhem também. Agora eu peguei um pó compacto, pode ser um pó compacto ou um bronze, mas eu gosto mais do pó compacto. Eu peguei um pó compacto, um tom mais escuro que a minha pele. No caso ele ficou 2 tons aí, por causa do corretivo que estava mais escuro. Mas você pega um pó compacto ou um bronze. E aí você vai passar com um pincel bem fofinho, com cerdas bem juntinhas. Você vai passar mais ou menos aonde você já tinha passado o corretivo escuro antes. Não pra ficar muito marcado, tá, gente? Eu queria pedir desculpa pra vocês porque eu tive que filmar com o celular porque a bateria da câmera acabou. Mas basicamente o que eu tinha feito antes da bateria da câmera acabar era isso. Peguei o pincel fofinho e passei o pó compacto ou o bronzeador, no caso de vocês, se vocês quiserem. Passei na maçã do rosto, nos lugares onde eu queria que escurecesse. E agora eu tô com um pó compacto com um tom mais claro também, para dar aquele efeito de iluminado. Eu vou carimbando ele nas áreas onde eu quero que fiquem iluminadas, porque minha pele é bem oleosa. Então é muito importante que depois de uma maquiagem pesada como essa, onde vai corretivo, primer, base, eu passe um pó compacto, de preferência tem que ser compacto mesmo, para poder dar uma segurada na oleosidade. E eu vou passando ele nas áreas onde eu sei que vai ficar oleosa primeiro. O alto do nariz, o topo da testa, um pouco acima da maçã do rosto. Então para dar aquele efeito bem legal, para na foto também não ficar com aquela cara oleosa. É muito importante, para quem tem pele oleosa, é muito importante passar sempre um pó compacto. E dando carimbadinha. Para quem tem pele oleosa, o ideal é usar um pó compacto que você possa dar carimbadinhas, no caso com uma esponjinha, do que com um pincel. E agora com aquela mesma base, ou com aquele mesmo pó compacto um pouco mais escuro que a minha pele, eu vou fazer o contorno do meu nariz, vou dar um retoque, tá? E eu vou com um pincelzinho de esfumar pequeno mesmo, vou dando aquele retoquezinho na lateral do nariz, na lateral do meu nariz. E eu vou, se vocês prestarem atenção, eu dou uma sopradinha no pincel para tirar o excesso. Porque às vezes quando o pincel tá com excesso de produto, ele meio que mancha a pele. Então eu dou sempre, antes de eu aplicar na minha pele, eu dou sempre uma sopradinha para tirar o excesso, para ficar com um efeito bem mais natural. Passo também abaixo do lábio, não posso esquecer, porque eu quero lábios volumosos, com efeito volumoso. Dou uma corrigida numa falhinha que tava no corpo do meu nariz. E agora eu vou passar um pó iluminador no alto da maçã do meu rosto, só para dar aquele tom meio um bronzeado, meio iluminado. O iluminador que eu tô usando, ele tem esses pigmentos de meio que um bronze, meio ouro, então ele não dá só uma iluminada, ele dá meio que uma bronzeada também. Eu vou passar ele no topo do nariz, nas áreas onde eu quero que dê aquele efeito iluminado, sempre tomando aquele cuidado para não ficar muito carimbado. Quando vocês acharem que está com excesso de produto, passem ou uma esponjinha ou o dedo. Vocês têm que estar de acordo com o que vocês estão fazendo, vocês têm que estar sempre gostando. Não gostou? Passa o pincel, passa a esponja e começa tudo de novo, não tem problema.
E agora com um pincel de cerdas sintéticas do Double Five, eu vou passar um blush coralzinho mesmo, pra dar aquele ar mais natural, pra não ficar assim só o bronze, ele pra dar uma corzinha mais natural. Vou passar ele só pra dar um efeito, mais ou menos, não é pra ficar muito marcado nem muito carimbado. E é importante passar sempre um blush com um pincel de cerdas duplas, porque ele não deixa muito marcado, ele pega só a quantidade necessária. E sempre que você passar, ele vai ficar sempre com ar mais natural. Agora que eu tô de perfil, dá pra ver bem como ficou bem marcado o contorno, porque a intenção da maquiagem é essa, deixar a pele bem contornada, mostrar que você tem uma maçã de rosto bem grande ou bem marcada. E agora no meu lábio eu tô passando um batom mate da Vult. Eu decidi escolher esse tom meio coral porque eu achei assim que como a maquiagem já tá bem marcante, então a pele já tá bem feita, tá bem marcada. Pra mim, nesse momento, eu achei que seria legal colocar um tomzinho de coral no lábio pra não ficar o olho marcado, a pele marcada e a boca marcada. Eu gostei de equilibrar. E eu gostei bastante do resultado, que ficou com o lábio nesse tom coral. E não esquecendo que quando você passa esse batom mate, você tem que tomar sempre cuidado para ele não ficar borrado nem manchado. Então você passa, analisa, se tá vendo alguma manchinha, algum borradinho, ou algum lugar faltando ou com excesso, você pega o pincel e passa de novo. Tudo nessa maquiagem hoje é com muita paciência. Então, meninas, se vocês gostaram do resultado, clique em gostei.